Você acha que todo mundo já contou a mentirinha? Eu acho que já. Até para se livrar de alguma coisa, né? Mas aqui a Bíblia fala sobre alguns personagens que contaram mentiras. E eu quero ler com vocês aqui em Jeremias 23, 32, fala que Deus estava indignado com os falsos profetas de Jerusalém, que falavam mentira e assim traziam mal ao povo. Porque o povo gostaria de ouvir coisas boas. Mas Jeremias ia lá e dizia assim, olha, amando de Deus, ele dizia o seguinte, Jerusalém vai estar sobre o jugo de Babilônia. E vocês sabem que todo mundo fica com raiva de Jeremias por falar isso, né? Só fala coisa ruim, sabe? Eles querem ficar felizes. Aí o Ananias foi lá e contou a mentira. Depois, Jeremias teve que desmentir, dizendo que Ananias tinha contado mentira. E ele chegou para Ananias e disse assim, olha, agora você vai morrer, porque você contou essa mentira. Poucos dias depois, Ananias morreu. E quantas pessoas contaram mentira, né? Aqui fala em Abraão. Abraão mentiu. Ele disse que a esposa era irmã dele, com medo de morrer. Mas Deus interviu. Deus falou. A voz de Deus veio para o rei e disse assim, olha, não toque nesse homem. Porque ele ia morrer. No outro dia, o rei chegou para ele e falou, por que você contou mentira? E aí ele deixou ele em paz, porque ele soube que Deus falou com ele à noite, que não era para ele fazer nada com Abraão. Mas ele mentiu, ele correu risco. Se ele contasse a verdade, não ia ter nada, mas ele contou mentira. E ele estava com medo de morrer de contar a verdade, mas ele contou mentira, quase morreu. A mentira traz uma consequência muito grande na nossa vida. Aqui, Pedro, quando ele estava ali, perto de, assistindo a condenação de Jesus, sabe, ele estava ali, e aí o povo viu ele ali, e perguntaram a ele, você é um deles que estava com Jesus? Ele disse, eu não conheço esse homem. O que essa mentira trouxe para Pedro? Pedro agora ficou frustrado. Pedro não sabia mais o que fazer, onde botar a cara. A única coisa que veio na mente de Pedro é dizer o seguinte, sabe uma coisa, eu vou desistir. Eu não quero saber mais disso. Ficou frustrado. Foi um pesadelo na vida dele. Ele falou, eu vou voltar para a velha vida, esquecer isso. É isso que ele pensou. Mas Jesus, depois que ressuscitou, ele foi atrás de Pedro, porque Pedro tinha perdido a esperança. E novamente ergueu Pedro. Pedro seguiu a ele. Nós vemos também o profeta velho, né, que mentiu sobre o homem de Deus. E o homem de Deus morreu por causa da ouvido a mentira. Morreu também o profeta velho com o tempo. E nós vemos aqui que muitas pessoas mentiram. Até Davi, quando estava de frente dos fariseus, ali, confrontando os fariseus, por ali, ele deu uma de fingindo parvo. Sabe o que é parvo? É um homem sem inteligência, se fingindo de tolo. Foi isso que Davi fez, induzindo uma mentira. Nós vemos aqui também Apocalipse 22, 15. Nós não podemos julgar ninguém
mas aqui pelos que fazem, né? Os que fazem, os que têm o costume de fazer, e no final dos tempos, quando eles estiverem ali, vão ser julgados dessa maneira. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 22:15, nós vemos quem não vai entrar no reino dos céus. Esses aqui são certos. Diz assim, ficam de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e qualquer que ama e comete a mentira. A mentira não está fora. Sabe? Aqui está dizendo os poucos que não vão ter salvação. Poucos. Os que estão dizendo para nós, olha, isso aqui não vai ter perdão nos últimos dias. Não vai ter perdão. Mas muitas pessoas, muitos outros motivos vão levar também as pessoas a não perder a salvação. Mas a mentira vai ser a maioria delas. Porque eu acho que todo mundo contou uma mentira. E quando conta uma, aí depois acostuma. A pessoa acostuma tanto com mentira que acha que a mentira não vai fazer diferença nenhuma. Mesmo que faz uma mentira para se livrar de alguma coisa. Esquece que Deus está presente, Deus está sabendo de tudo. Sabe, nós precisamos de uma mudança de vida para que começamos hoje a falar a verdade, porque a verdade nos libertará. Amém.